Esse vídeo de hoje é quase uma treta. É realmente um assunto que parece uma rusga, mas eu não tenho objetivo nenhum de rusgar com essa pessoa, ok? Inclusive, se ela estiver vendo esse vídeo, eu até digo que eu não tenho nada contra ela, contra a pessoa dela. Só que o vídeo que ela fez, que ela disponibilizou aqui no YouTube, acaba deixando muitas pessoas confusas ou, no mínimo, tendo uma objeção, uma repulsão aos ensinamentos do Neville Goddard. E não só do Neville, mas de uma série de outros pensadores e metafísicos. Eu entendo que ela fez esse vídeo para puxar um pouco para o lado dela, dos ensinamentos dela, dos cursos, treinamentos, e assim ela acabou rejeitando completamente ou vendo como lixo coisas que são milenares nesse planeta e que são extremamente eficientes e funcionais dentro do mesmo princípio lei da atração. Então vou esclarecer tudo isso aqui nesse vídeo. Convido você para ficar comigo até o final, que com certeza irá valer muito a pena. Irei esclarecer realmente detalhes aqui, muitas coisas mesmo. Se você é iniciante, se você já é intermediário nesse assunto, se você já tem anos talvez que estuda esse assunto, que busca praticar ou que pratica, enfim, também vai ser com certeza muito esclarecedor para você. Então fique comigo aqui até o final, que irá realmente valer a pena, ok? Agora, nós vamos focar em alguns pontos aqui que eu anotei, que a nossa amiga menciona lá no vídeo, e que aquilo não está correto, e vou colocar aqui outras informações que esclarecerá o assunto, ok? Então vamos lá. Vamos ver os tópicos aqui e eu vou explicando eles detalhadamente, porque anotado fica mais fácil, né? Fica mais organizado. Ela fala assim: Neville se arrependeu e quis voltar atrás. Ela levantou esse argumento a partir do livro Limite Zero, do Joe Vitale, que eu vou ler aqui também. O mesmo ponto que ela leu, eu vou ler também e esclarecer detalhes onde ela acabou pulando ou cometendo alguns equívocos, ok? Então ela fala que Neville se arrependeu de todos os seus ensinamentos anteriores, ou seja, os 7 livros que está nessa coleção de livros. Ela fala que o Neville se arrependeu de ter falado tudo que está aqui dentro, ok? Outra coisa que ela fala. Ela diz que Neville Goddard e Joe Vitale, além de colegas, eram amigos. Isso não é verdade. O Joe Vitale e o Neville Goddard não eram nem colegas, nem amigos e nem conhecidos. Para você ter uma ideia, quando o Neville começou a falar sobre a promessa, que foi a partir do ano de 1959, o Joe Vitale tinha 6 anos de idade, porque o Joe Vitale nasceu em 1953. Quando o Neville Goddard morreu, em 1972, Joe Vitale estava com 19 anos. E nesse tempo, o Joe Vitale era um total fracasso. Ele mesmo conta sobre os fracassos dele. E ele começou a ter sucesso bastante tempo depois. E ele mesmo menciona, e fica claro no livro Limite Zero, que eles não eram amigos. Eu vou explicar isso na hora que eu estiver lendo ali, ok? Então são pontos que ela falou e que não está de acordo. Provavelmente ela falou isso para fortalecer o argumento dela. Outra coisa que eu observei nesse vídeo também é que ela coloca muito ênfase, ela coloca uma tonalidade de voz e de expressões onde ela quer e pula, salta pontos não explicando aquilo, e aí quem está assistindo sai com a impressão daquilo que ela quis transmitir, mas não de uma forma imparcial. Não foi de uma forma imparcial o assunto, ok? Então estou buscando fazer aqui de uma forma mais imparcial possível. Então agora eu vou ler a mesma página que ela leu e vou parando nos parágrafos, ou nas linhas, ou nas palavras, para esclarecer várias coisas. Depois que eu terminar a leitura do livro Limite Zero, eu vou voltar para esclarecer outros pontos que eu deixei até anotado aqui para realmente esse vídeo ficar bem claro para você que está começando, para você que já está intermediário, para você que já está talvez aí há anos já no assunto. Enfim, vou esclarecer várias coisas aqui, então não saia do vídeo, ok? Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui dessa parte onde ela faz a mesma leitura no vídeo que ela gravou. Está na página 193 do livro Limite Zero.
Aqui o Joe Vitale escreveu assim: uma coisa estava me incomodando em relação ao meu trabalho com o Dr. Hewley. À medida que eu continuava a crescer e ter novas ideias, comecei a ficar preocupado, achando que todos os meus livros anteriores estavam incorretos e iriam induzir as pessoas ao erro. O livro Fator de Atração, esse é o título do livro do Joe Vitale, por exemplo, elogiei o poder da intenção. Agora, anos depois de escrever o livro, eu sabia que a intenção era um divertimento do tolo, um brinquedo do ego, e que a verdadeira fonte do poder é a inspiração. Eu agora também sabia que aceitar a vida é o grande segredo da felicidade, e não controlar a vida. Deixa eu resumir aqui antes de chegar ao final da leitura. Tem muita coisa para eu ler aqui ainda. O Joe Vitale, ele veio boa parte da sua vida trabalhando, praticando os ensinamentos da lei da atração. E escreveu livros, enfim, passou a ter sucesso. Depois, ele conheceu o terapeuta xamã Dr. Hewley. E a partir disso ele passou a ter um outro conhecimento muito diferente daquilo que ele tinha aprendido ao longo da vida, que era, ao invés de ter intenção ou buscar manipular o mundo, como ele fala mais à frente, ele passou a conhecer o que é agir por inspiração. Eu vou explicar mais à frente o que é essa inspiração. Um enorme número de pessoas, inclusive eu, estava fazendo visualizações e afirmações para manipular o mundo. Agora eu sabia que isso não era necessário. Eu vou falar mais à frente, no final dessa leitura, sobre essa questão, ok? Mas ele escreveu aqui no livro. Agora eu sabia que isso não era necessário. O melhor que temos a fazer é seguir a corrente enquanto purificamos constantemente qualquer coisa que apareça no nosso caminho. Comecei a me sentir como Neville Goddard deve ter se sentido. Como Neville Goddard deve ter se sentido. Deve. Esse deve deixa claro que não é uma conversa entre dois amigos, ou pelo menos dois conhecidos, ou no mínimo algo escrito em algum lugar. Deve. Deve é uma dedução. Você tem uma dedução, ok? Então, nesse caso, já anula completamente a ideia de que Neville, de fato, se arrependeu e também que Neville era amigo e falou para ele. Não foi o caso. Comecei a me sentir como Neville Goddard deve ter se sentido. Neville é um dos meus autores místicos prediletos. O tema dos seus primeiros livros era que criamos a nossa realidade, transformando o sentimento em fato. Ele chama isso de a lei, em livros como A Lei e a Promessa. A lei diz respeito à nossa capacidade de influenciar o mundo com o sentimento. A promessa aludia à ideia de nos submetermos à vontade de Deus com relação a nós. Então, deixa eu esclarecer já um ponto aqui. A lei é todos os ensinamentos do Neville antes do ano de 1959, quando ele despertou. Então, esses livros anteriores, que são esses 7 livros aqui, todos esses livros estão baseados na lei, onde você aprende a mudar sua consciência usando a imaginação, usando o sentimento, usando a intenção. Por isso que ele diz aqui, ó, ele chamava isso de a lei. Em livros como A Lei e a Promessa, a lei diz respeito à nossa capacidade de influenciar o mundo com o sentimento. A promessa aludia à ideia de nos submetermos à vontade de Deus com relação a nós. Ou seja, a promessa, ou a segunda parte do trabalho do Neville, não tinha relação com a primeira de forma nenhuma, excluía completamente. Foi aqui que a nossa amiga tentou colocar uma emenda, porque a promessa é você perder seu interesse completamente por qualquer coisa do futuro. Sonhos, desejos, realizações, via ser, via ter, nada disso. E também nenhuma ligação com o passado. O estado desperto é contentamento com o momento presente do jeito que ele é, sem querer mudar nada, agora e nem no futuro.
Foi isso que o Neville percebeu. Por isso que ficou aqui, ó. Por isso que o Joe Vitale diz aqui, ó. Submetermos à vontade de Deus com relação a nós, que é deixar Deus agir, ou a vida, a existência, se você não gostar desse nome, cosmos, agir de forma intuitiva, de uma forma que você se oriente a partir disso e não da mente, ok? Então o Neville, a partir de 1959, ele passou a viver assim. Só que ele não condenou. Ele não disse que ninguém deveria ou que não poderia mais ler os ensinamentos dele. Inclusive, quando ele estava dando palestras, quando ele estava falando, algumas pessoas não gostavam desse assunto, a promessa, e saía das palestras. Muitas pessoas deixaram de seguir ele, porque gostava mais da lei. E ele compreendia totalmente isso. E eu também compreendo e vou explicar isso mais à frente, ok? Mas deixa eu continuar a leitura aqui. Neville começou a sua carreira ensinando as pessoas a obter o que queria com o que ele chamou de imaginação desperta. A breve descrição dessa frase se refere à citação predileta de Neville: a imaginação cria a realidade. O seu primeiro livro se chamou Ao Seu Comando, que eu mais tarde atualizei, o Joe Vitale. Nele, Neville explicou que o mundo está, de fato, sobre o nosso domínio. Basta dizermos ao divino ou a Deus o que queremos e nos será entregue. No entanto, nos seus anos mais maduros, depois de 1959, Neville despertara para um poder maior, o de nos entregarmos e deixarmos que o divino atue através de nós. Foi o que eu acabei de falar aqui. A partir de 1959, o Neville ele deixou de viver em prol da lei e passou a viver em prol da promessa, que é isso, o de nos entregarmos e deixar que o divino atue através de nós, que eu irei falar um pouco mais à frente com maiores detalhes, ok? O fato é que ele não poderia recolher seus livros anteriores como um fabricante de automóveis que poderia fazer o recall de um carro defeituoso. O que é recall? É uma correção. Normalmente isso acontece com fabricantes de automóveis ou fábricas de automóveis, que eles colocam um carro no mercado e aí depois descobrem que tem uma peça defeituosa em toda aquela linha de produção. Então eles convidam aquelas pessoas para irem na autorizada trocar aquela peça. Assim, então, eles fazem uma correção, corrige um erro que eles cometeram. Ou seja, a peça estava errada, agora trocou. O Joe Vitale queria fazer isso com os livros dele, os livros que já estavam no mercado a respeito da lei da atração. Como eu falei aqui, depois que ele conheceu o mestre dele, o xamã, ele percebeu uma realidade de forma diferente. E aí ele já não acreditava muito naquilo que ele falava. Então ele queria corrigir, mas o mestre dele interferiu e aí as coisas ficaram tranquilas e certas, que eu vou falar aqui mais à frente no próximo parágrafo. Então, ele deduziu que o Neville deve ter sentido como ele, sentindo a vontade de fazer um recall, ou seja, recolher os livros, fazer uma correção, enfim, aquela coisa toda, e colocar no mercado de novo, ou recolher, tirar tudo e falar, agora eu não faço mais isso, não acredito mais nisso, eu não estou mais praticando isso. Não foi o caso do Neville. O Joe Vitale passou por essa situação, ele chegou a pensar sobre isso, ele ficou preocupado com isso. Mas ele acabou ficando tranquilo com isso, que inclusive tem esses livros até hoje para você achar, né, Joe Vitale em qualquer livraria do Brasil. Aí ele diz aqui então, não tenho a menor ideia se isso o deixou aborrecido, mais uma vez fortalecendo aqui que ele não tinha ideia se isso realmente passou na cabeça do Neville. E nem sequer Neville tenha falado para ele, através de uma amizade, enfim, nada disso. Não tenho a menor ideia se isso o deixou aborrecido. Imagino que não. Ele os deixou no mundo porque sentiu que a lei era útil para ajudar as pessoas a enfrentar os golpes da vida. O que são esses golpes da vida? As pessoas estão totalmente inconscientes de quem são, de pensamentos, de emoções, sentimentos, da realidade, de tudo. E aí, então, elas descobrem, ou começam a estudar, começam a ver vídeos de que você pode criar ou mudar a sua realidade de uma forma intencional, usando a força do pensamento, da imaginação, da visualização, aquela coisa toda. E a partir disso, elas conseguem
a aliviar os golpes da vida, ou seja, de levar uma vida totalmente inconsciente, sem saber o que está acontecendo, tomando porrada de lá, porrada de cá. A lei, ou os ensinamentos aqui, ajuda a aliviar esses golpes. Por isso que ele diz aqui, ó, ele os deixou no mundo porque sentiu que a lei era útil para ajudar as pessoas a enfrentar os golpes da vida. Então aqui o Joe Vitale concorda, pelo menos deduzindo que o Neville achou melhor. O Joe Vitale deduzindo, ok? Não foi o Neville que falou isso. O Joe Vitale deduzindo que o Neville achou melhor deixar os livros para que pessoas se beneficiassem desses ensinamentos e assim fossem aliviadas dos golpes da vida. Mas eu queria fazer o recall, o Joe Vitale, dos meus livros. Eu sentia que eles estavam induzindo as pessoas ao erro. Eu disse ao Dr. Hewley que eu estava me sentindo como se prestasse um desserviço ao mundo. Os seus livros são como escada, explicou o Dr. Hewley. As pessoas se encontram em diferentes degraus ao longo do caminho. Os seus livros falam com elas onde elas estão. À medida que elas usam um determinado livro para crescer, ficam prontas para o seguinte. Você não precisa fazer o recall de nenhum livro. Todos são perfeitos. Então, vou resumir esse parágrafo aqui. O Joe Vitale, depois de conhecer o Dr. Hewley, que foi o mestre dele, e ter um novo conhecimento, uma nova compreensão da realidade, se arrependeu dos ensinamentos que ele tinha transmitido. A partir disso, ele sentiu vontade de recolher todos os livros, sentiu vontade, mas isso não era mais possível, porque os livros foram vendidos. Aí passou todos esses pensamentos na cabeça dele, que talvez o Neville também deve ter passado por isso. Deve ter passado por isso. Ele pensou. Aí ele foi falar com o mestre dele falou que não tinha nada a ver o que ele estava pensando ou a preocupação dele. Cada pessoa está em um processo, cada pessoa está em um degrau da vida. E que seus livros, seus ensinamentos são muito importantes para muitas pessoas que estão em determinados degraus da vida, assim como os ensinamentos do Neville. Aí, a partir disso, ele ficou tranquilo. Ele não só ficou tranquilo em relação a isso, como continuou a deixar as editoras continuarem a vender edições novas dos seus livros. Agora vamos ver outros pontos aqui. Ela fala lá no vídeo dela que não é necessário a visualização ou imaginação e nem o sentimento. Ok, concordo com ela. Isso não é um ingrediente necessário e fundamental para que a cocriação, ou mais especificamente a palavra lei da atração, funcione. Porque existem outros caminhos, existem outros meios. Inclusive o próprio Neville deixa claro que o fator determinante é a mudança na consciência. Toda a busca por sentir, imaginar, é para mudar o estado de consciência. Sem uma mudança na consciência, nenhuma técnica irá funcionar. Nem mesmo o pensamento, que é o que a nossa amiga defende. Ela fala que a visualização não é importante, o sentimento não é importante, mas que o pensamento por si só é importante. Só que algumas pessoas também, talvez a grande maioria das pessoas também, não consegue fazer uma mudança através do pensamento, de uma forma intencional. Inclusive, essa questão do pensamento, isso é ensinado há milhares de anos. Inclusive, na Grécia Antiga, o Sócrates ensinava sobre a maêutica, que é uma argumentação que você vai fazendo ou que alguém faça com você, e isso vai descascando a cebola, ou seja, removendo ideias, crenças, valores em relação a coisas que você acredita que é ou que são verdadeiras. E vai te levando em direção a um ponto para aquilo que você quer de fato. Ou seja, é uma mudança de crença. A maêutica, no fundo, a maêutica socrática, no fundo, é uma técnica, um meio para mudar as crenças, a percepção de uma pessoa. E nós podemos fazer essa argumentação no dia a dia e mudar as nossas crenças. E existem outros meios, outros métodos também de mudar crenças. Então isso já é milenar. É um conceito milenar de mudar a nossa consciência e mudar os nossos resultados. Porém, existem atalhos, que é se você é capaz de imaginar, de visualizar,
a sua vida, você toca no ponto mais profundo, que são as emoções, que está no nível do inconsciente ou do subconsciente. E a partir disso, acontece uma série de mudanças que te leva ao resultado. Inclusive a imaginação, ou melhor dizendo, visualizar ou visualização, é algo até estudado pela ciência, onde eles observaram, em alguns estudos, que quando a pessoa está visualizando as mesmas partes do cérebro que são ativadas quando a pessoa está de fato vivenciando a experiência, são ativadas. Ou seja, se eu estiver vivendo uma experiência e se eu estiver visualizando de uma forma verdadeira, as mesmas partes do cérebro serão ativadas. E a partir disso, eles tiveram bons resultados em vários testes e experimentos que fizeram, e hoje alguns esportistas, alguns treinadores, colocam para seus alunos, seus aprendizes e depois se tornam atletas, a fazer isso, visualizar antes da prática. E isso aumenta em muito o resultado final. Jogadores de basquete, pessoas que praticam ginástica, que correm, enfim, os mais variados tipos de esportes, mostraram excelentes resultados quando a pessoa visualiza antes de uma competição ou antes de algo muito importante, ou enfim, para ele aperfeiçoar de um modo geral. A visualização mostrou-se extremamente eficiente em vários estudos, sem dizer que isso é um assunto já milenar, né? Como eu falei, lá na Índia, lá na Grécia Antiga, em Roma, enfim, todo lugar do mundo, as pessoas já sabiam sobre isso. Só que aqui entra um ponto bem interessante. O Neville, a partir de 1959, abandonou completamente tudo isso. Não quis mais ensinar isso, porque ele entendeu que viver a partir do que ele chamou de a promessa, ou de uma forma desperta, é muito mais adequado. Embora isso não seja fácil, deixando claro aqui, não seja fácil, porque isso quer um rompimento total e completo de envolvimento com a mente, com os pensamentos. Você deixa de existir como pessoa. Eu falo muito sobre isso no outro canal meu aqui no YouTube, o canal A Verdade Sem Máscara. Lá eu falo sobre assuntos avançados, só sobre assuntos realmente profundos, inclusive sobre a iluminação espiritual. E lá eu falo muito sobre essa questão de que para acontecer o que é chamado de iluminação espiritual, é preciso desaparecer uma ilusão que temos de ser uma pessoa, de ter um eu dentro de nós. Você já percebeu que o dia inteiro, o tempo inteiro, desde que acordamos até a hora de dormir, existe uma percepção de eu dentro de nós? Eu penso, eu sinto, eu acho, eu fiz, eu não fiz, eu deveria, eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou confiante, eu estou eu. Então parece que somos uma pessoa ou que pelo menos tem um eu dentro desse corpo. Mas isso é uma percepção ilusória, não existe nenhum eu. Essa sensação de um eu é uma série de acontecimentos e coisas que dá uma ideia de uma existência, que são pensamentos, sentimentos, emoções, memórias, ideias, enfim, uma série de coisas que parece ser uma entidade viva dentro de nós, separado da totalidade, ou separado do mundo, do universo. Eu estou aqui, os objetos, o mundo, o universo está lá. Quando você desperta, você percebe que esse eu não existe, que só existe a totalidade, só existe o divino, só existe o todo, só existe Deus, a existência, ou o nome que você preferir. Lá não tem esse nome, ou isso não tem nome, ok? E a partir do momento que você descobre isso, você já não tem mais interesse se você realmente ficar firme nisso, porque eu já tive várias experiências dessa, como eu relato lá no outro canal, mas eu não fiquei enraizado, não fiquei firme no todo ou na consciência. Mas a partir do momento que você fica, você não tem mais interesses em sonhos, desejos, mudar nada, modificar nada. Tudo isso desaparece completamente e você vive no total agora. Só quero dizer que o Neville, a partir disso, ele abandonou completamente a lei e passou a falar da promessa. E falando da promessa, não tinha mais nada a ver nem com visualização, imaginação, nem com afirmação, nem com pensamento, nem com a intenção. Foi sobre isso que o Joe Vitale estava falando no livro dele, que ele passou por essas experiências com o mestre dele, o Dr. Hewley, e a partir disso ele começou a sentir que não era necessário. Porém, o Dr. Hewley explicou para ele
que existem várias pessoas no degrau da vida ou na escada da vida, enfim, em pontos, em momentos diferentes. Nem todos irão ter essa capacidade de despertar de imediato, mas sim por um processo, e que os livros dele seriam, com certeza, muito importantes. E assim ele simplesmente ficou tranquilo e deixou os livros no mercado. Já a nossa amiga, ela está descartando a visualização, ela está descartando o sentimento, mas ela continua agarrada e ensinando sobre o pensamento, sobre a lei da atração. E o Neville e o Joe Vitale e também o Joel Goldsmith, eles romperam completamente com o assunto atrair qualquer coisa ou criar qualquer coisa de forma intencional, que é chamado de lei da atração. Agora eu vou resumir todo esse assunto, que talvez ficou um embaraço, talvez você não entendeu claramente ainda a questão e não sabe como se posicionar. Então vou resumir. Neville não se arrependeu dos seus ensinamentos anteriores à promessa. Ele falava da promessa e deixou seus ensinamentos, ou seus livros, sobre a lei. Só que ele passou a dar atenção à promessa. O Joe Vitale não era amigo do Neville. O Joe Vitale supôs que o Neville talvez teria passado pelas mesmas questões que ele, ter se arrependido, ter pensado sobre o assunto, ok? O Joe Vitale, assim como o Neville, escreveu vários livros ensinando sobre a intenção de manipular o mundo através da imaginação, através da visualização, através da mudança de pensamento, a mudança de pensamento fazendo então a mudança de consciência. Quando o Neville Goddard ele despertou, ele viu que isso era algo desnecessário se uma pessoa também despertasse. Aconteceu algo parecido com o Joe Vitale, embora o Joe Vitale comenta no livro Limite Zero que ele não despertou completamente. Ele tinha insights, percepção da realidade mais profunda, que é o limite zero, onde não tem pensamentos, que são várias experiências que eu já vivi e conto lá no outro canal. Na dimensão mais profunda, ou seja, além da mente, não há o fluxo de pensamento. A mente é vazia, ou melhor dizendo, aquela condição ou a consciência é vazia de pensamentos. E a partir dali é que surgem os pensamentos. E esses pensamentos dão a ideia de uma existência pessoal que nós achamos ser uma pessoa separada de tudo. O Dr. Hewley, ele fala sobre essa questão para o Joe Vitale. Agir por inspiração todo o tempo é preciso não ter a atividade da mente, ou pelo menos não estar identificado com a mente. Realmente não vou poder alongar nesse vídeo aqui, porque o vídeo já está longo e é um assunto bem complexo, um assunto bem realmente extenso para poder explicar. Mais uma vez falando, eu explico tudo isso lá no meu canal A Verdade Sem Máscara. Porém, se você quer fazer uso da lei, não tem nada de errado. Você pode desejar ter uma vida diferente, buscar ter uma vida diferente, sonhar com uma vida diferente, e para isso usar os métodos ou as técnicas para poder viver essa realidade que você quer, que é a visualização, imaginação, a mudança de pensamento, a intenção e outras várias técnicas que existem. Inclusive, eu super te recomendo essa coleção de livros, O Despertar da Consciência, do Neville, porque aqui você vai aprender, além disso, outras coisas sobre a Bíblia, sobre a vida, sobre a consciência, sobre o mundo, sobre si mesmo, enfim, muita coisa mesmo. Então eu super recomendo essa coletânea de livros. Inclusive vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para você poder adquirir essa coletânea de livros, ok? Bom, eu acho que esclareci aqui vários pontos. Se você ficou em dúvida, se você tem perguntas, deixe aqui embaixo nos comentários que eu irei responder ou fazer um vídeo. Se for uma pergunta que eu achar muito interessante, eu farei um vídeo que já esclarece para todos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, o que você deve fazer? Se inscrever, né? Então se inscreve aí para você receber todos os novos vídeos que eu postar aqui no canal. Inclusive ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos. Então se inscreve, clique no sininho, coloque lá todas as notificações e você receberá tudo que eu postar aqui nesse canal. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.